Muito boa noite. As 7 leis que mudaram a minha vida e pode ser que mude a sua, trazendo mais consciência para que você melhore os seus relacionamentos, a sua forma com que você enxerga o seu trabalho, a forma com que você enxerga toda a sua existência aqui no planetinha chamado Terra. Vocês estão me ouvindo? Jéssica, boa noite. Desencantei, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Dá um ok aqui para mim. E se vocês ficarem comigo até o final, eu vou passar uma prática para vocês, para estar melhorando essa questão aí dos pensamentos, dos relacionamentos. Comentem aqui se vocês estão me ouvindo e bora lá. Quem for assistir depois, passe os primeiros minutinhos, porque eu vou dar um tempinho até o pessoal entrar. Tá tudo certo? Janaína, boa noite, minha querida. Tá conseguindo me ouvir bem? Deixa eu colocar o título da live aqui. Deixa eu fixar o comentário. 7 leis que mudaram minha vida. Vocês estão bem, gente? Então, deixa eu fixar aqui o comentário. Seguimos então. Faz tempo que eu não faço lives por aqui. Então, vou convidando vocês para irem chegando. Pega uma pipoca e bora lá para que a gente se conecte aí nessa segunda-feira. E eu venho fazer aqui essa troca com vocês. Esse final de semana eu estive numa palestra fantástica que eu senti de vir fazer essa live aqui, que fazia tempo que eu estava sumida, né? Oi, Cássia, boa noite, querida. Você tá conseguindo me ouvir? Dá um ok aí para mim. Aqui tá verdinho. Eu acho que dá para vocês me ouvirem. Bom, enquanto vocês entram aí, eu vou dar uma introdução. Eu estava um pouco sumida aqui do Instagram, ainda não estou tão fortemente aqui voltando com os conteúdos. Mas o que acontece, né? Ontem eu estive numa palestra da professora Lúcia Helena Galvão. Tá ótimo, perfeito, querida. Ontem eu estava numa palestra da professora Lúcia Helena Galvão. E assim, vários insights, vários ensinamentos, e eu quero vir compartilhar aqui com vocês. Senti muito no meu coração de estar aqui compartilhando, porque foi um baita puxão de orelha aquela live. Então, se você está chegando aí, compartilhe com outras pessoas. Se eu não me engano, acho que já vai dar uns 2 meses que eu não apareço por aqui, que eu não faço lives e estou postando bem pouquinho os meus conteúdos. E para dar essa introdução, vocês conhecem a professora Lúcia Helena Galvão? Comentem aqui para mim, se vocês já conhecem, já ouviram falar. E ontem, ela é uma filósofa, né? E muito sábia, assim, uma pessoa que apareceu no meu caminho quando as coisas não estavam tão bem assim. E ontem eu tive a oportunidade de ver uma live com ela. E nessa live, desculpa, uma palestra, né, presencial aqui em Florianópolis com ela. E essa palestra, gente, foi assim, vários insights, vários puxões de orelha, até porque uma das coisas que me pegou foi quando ela trouxe a respeito da gente compartilhar os nossos conhecimentos, compartilhar aquilo que a gente aprende na nossa vida, compartilhar aquilo que a gente aprendeu, os desafios que a gente passou e compartilhar com outras pessoas. Não guardar o conhecimento para nós. Até porque isso causa alguns desequilíbrios mentais, emocionais, espirituais.
quando a gente fica guardando muita coisa e não põe para fora, não expressa aquilo que realmente o nosso coração quer vibrar e cantar e falar ali naquele momento. Então, ela trouxe isso na palestra dela e foi incrível, porque ela é uma das referências assim para mim. Quando eu estava no ápice ali, querendo buscar algo novo na minha vida, buscar alguma, não sei, sabe? Sabe quando a gente chega, muita gente vem até mim, poxa, eu acho que eu tô na crise dos 30. Quem aqui já passou pela tal da crise dos 30, sabe? E parece que a gente tá naquele meio, vivendo uma vida meio que sem sentido, e a gente não se sente bem, a gente não se sente feliz. Eu estava neste momento, não tinha contato nenhum com a espiritualidade, estava começando ali a meditar, ouvir alguns conteúdos da Monja Coen. E o que que acontece? A professora Lucilena Galvão caiu ali no meu caminho com um conteúdo, com algumas informações ali, né, históricas, e me chamou a atenção. Eu comecei a assistir as palestras dela e um dos conteúdos que ela trouxe, que inclusive foi o tema da palestra de ontem, foi um dos primeiros livros que eu li estando nesse meio da espiritualidade mesmo, nesse meio no qual eu estou hoje, que é o livro O Caibai. Ai, deixa eu ver se tá aqui. Eu já devia ter pego já, né? Mas eu não peguei. Ai, é um livro tão pequenininho. Aqui. Pronto. Este livro aqui, vocês já ouviram falar? E não quero trazer aqui todo o contexto do livro, mas eu vou trazer os pontos principais que mudaram algumas chaves na minha vida, que mudaram alguns detalhes no meu dia a dia, que pode ser que te ajude também a trazer uma nova consciência, uma nova informação para a sua vida. E é isso que eu quero trazer. Até porque ontem na palestra o puxão de orelha foi forte, para que a gente compartilhe aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprende. Ficar guardando só para nós não vai rolar. Não vai rolar. Então, simbora. Quem tá comigo aí? Deixa eu só mandar aqui em alguns grupos. A pessoa fica tanto tempo sumida. E aí, pronto. Então, bora lá. Com relação às leis e as leis espirituais, as leis que eu apliquei na minha vida e que aprendi ao longo dessa jornada, ela fala, bora lá então, né, Cássia? Deixa eu... Tô um pouco perdida aqui, tá travando as informações. Então, esse livro, ele é um livro fininho, gente, fininho, e ele traz 7 leis. É um estudo lá do Egito antigo, sabe? Egito, Grécia, são conhecimentos bem antigos que regem hoje todo o sistema do universo. Tudo funciona em torno dessas leis. E eu vou trazer alguns exemplos aqui, e aí vocês vão falando para mim, se vocês já ouviram falar, já conhece, e a gente vai discutindo aqui, tá certo? Então, bora lá. Falando da primeira, e assim, gente, esse é um livrinho aqui, e assim, a gente dificilmente você vai ler ele uma vez e vai ficar só por isso mesmo, porque eu li 2 vezes e fora as palestras que eu já assisti. A gente sempre está indo para alguns níveis de consciência que
por mais que a gente volta no caminho, oi Cida, Wagner, boa noite. Por mais que a gente dá a volta e volta, né, na nossa jornada, a gente sempre vai elevando o nosso nível de consciência. Então, toda vez que a gente se conecta com alguém, qual nível de consciência a gente está? Em qual nível a gente está conversando, né, de um para o outro? E nessas leis herméticas, nessas leis que eu vou trazer aqui para vocês. Oi, amiga, maravilhoso meu cabelo, gratidão. Meu cabelo está estilo praiano já, gente. Eu me mudei para praia recentemente e aí é assim, né? A gente vai mudando até o estilo do cabelo. Oi, Gra. Bom, vocês que estão entrando aí, eu estava falando um pouquinho, dando uma introdução. O que eu vim trazer aqui para vocês? Das leis universais que mudaram a minha vida. Eu quero compartilhar com vocês aqui, fazer uma troca. Este final de semana eu estive num evento com a professora Lúcia Helena Galvão, uma palestrante fantástica, que ela é uma das referências que fez parte desse meu caminho espiritual, desse caminho de transformação na minha vida. Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês dessas 7 leis que mudaram a minha vida, 7 leis herméticas, enfim, tem várias formas de se falar. Tem esse livrinho aqui. E bora lá, então. A primeira, deixa eu arrumar aqui. A primeira é a lei do mentalismo. E é bem curioso que eu tô numa fase da minha vida que parece que tudo que eu pensei lá atrás um dia. Oi, Andressa, boa noite, querida. Bora compartilhar os aprendizados que a gente teve, né? Em algum momento da minha vida, eu imaginei que eu estaria vivenciando o que eu estou vivendo hoje aqui, morando em Florianópolis, por exemplo. E essa primeira lei do mentalismo no livro traz, né, que o universo ele é mental. Tudo que acontece hoje, no aqui e agora, em algum momento aconteceu na nossa mente. A gente pensou. E com toda certeza e afirmação, posso afirmar, teve um momento da minha vida que eu imaginei que eu estaria morando aqui em Florianópolis, um pouco antes de entrar a pandemia, há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Eu vi alguns stories de algumas pessoas morando em Florianópolis. Eu falei, cara, a Ilha da Magia deve ser muito massa morar nesse lugar. E eu comecei a pensar sobre essa possibilidade. Muitas coisas aconteceram na minha vida né, até chegar aqui hoje, mas em algum momento eu pensei em estar aqui. Então, quando a gente fala da nossa mente, o universo é mental, que tudo começa na mente, e a Nani tá trazendo aqui, ó, é verdade, eu sou a prova disso. Quem mais concorda e quem não concorda também discorda, comentem aqui, traz aqui pra gente fazer essa troca. Tudo que eu estou criando na nossa vida. E imagina, pensa aqui comigo, imagina, e aí eu vou trazer um pouquinho, vou ir linkando também algumas coisas da radiestesia. Voltou? Deu uma pausadinha na internet. Quando a gente tá com os pensamentos, né, sempre pensando coisas ruins, e eu já experienciei muitas coisas, tanto da minha parte, quanto também de familiares queridos, tá ali com a mente cheia, só pensando abobrinha, ou seja, criando vários cenários na cabeça, cenários ruins. E você tá ali, criando, pensando. Em algum momento, você acaba se
estressando, sei lá, acontece alguma situação ali na sua vida e aquilo te gera uma emoção. Teve umas sequências de lives que eu fiz alguns meses atrás, que eu tô um pouco sumida, eu vou retomar aqui com as lives, mas eu falei muito sobre os pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram os nossos resultados. Então, a partir do momento. Oi, Maria! Saudades de você, meu amor! A Maria tá aqui para me dizer, eu sempre ficava falando desses temas no trabalho, a gente trabalhou juntas. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram os resultados. A partir do momento que eu pensei, comecei a imaginar lá umas abobrinhas, que o relacionamento não tá legal, que vai dar ruim, vai dar merda, que o trabalho qualquer hora vão me mandar embora. E aí a gente vai alimentando os pensamentos, vai alimentando aquilo na nossa cabeça, alimentando, alimentando, alimentando. Chega uma hora, baixa um certo estresse. Nossa, deixa eu tirar aqui minha blusa aqui. Calor agora. Baixa um certo estresse e aí vem o sentimento. Na hora que vem esse sentimento de raiva, é como se, sabe? A emoção mais o pensamento liga o fiozinho e dá aquele estouro, acontece. A nossa mente acaba criando alguma situação para que aquilo realmente aconteça. E aí vem um pedido de demissão ou realmente uma demissão, você acaba atraindo aquele tipo de situação para sua vida. Já aconteceu isso com vocês? Comentem aqui. Ou ao contrário também é verdade, né? Quando uma situação positiva, uma situação ok, uma situação favorável, como o exemplo que eu dei aqui para vocês, essa minha mudança aqui para Florianópolis. Em algum momento eu pensei, né? Eu trouxe na minha tela mental esses pensamentos e aconteceu. Como aconteceu também em alguns trabalhos que eu almejei lá no passado, e eu imaginava trabalhando, ganhando aquele salário que eu queria ganhar, e por aí vai. Então, os nossos pensamentos, tudo começa ali. Então, se a nossa mente está cheia de informação desnecessária, o que que acontece? Um monte de informação que só causa estresse, que só causa dúvida, que realmente traz esse peso na nossa mente, sabe? Aquela coisa assim pesada. Na hora que ligar a faísquinha ali da emoção, juntar pensamento mais o sentimento, vai dar o quê? Merda, né? Óbvio. Tá fazendo sentido, gente? Já aconteceu isso com vocês, de vocês ficarem pensando tanto, tanto numa situação? Ou crítica, começa a criticar alguém, essa é boa. Você conhece alguém, começa a criticar, ou começa a criticar o marido, o filho, que aí daqui a pouco aquele ser humano vem e traz realmente uma situação para fazer jus àquela crítica que você fez. Aí no final das contas ainda fala, culpado, culpa é daquela pessoa, né? Olha lá, muitas vezes. Então, gente, esse princípio do mentalismo, que a vida começa a partir do nosso controle da nossa mente. Se a gente não tem uma gestão, um controle, um domínio sobre a nossa mente, a gente sai criando um monte de caca pelo mundo. A gente sai criando várias coisas que depois a gente já nem sabe mais o que é da nossa mente, o que não é, de tanta informação que a gente coloca aqui dentro. Então, essa foi uma primeira lei assim que fez todo o sentido para mim quando eu li que o todo é mente, o universo é mental. Ele fala essa frase no livro. Não vou aprofundar muito aqui, que a ideia é eu trazer o princípio mesmo
porque dá assunto isso aqui. Então, domínio sobre a nossa mente. Tami, como que eu faço para dominar minha mente, sendo que eu vivo com a cabeça cheia, pensando um monte de caquinha, um monte de coisa? Eu sempre falo isso, assumir a responsabilidade. Poxa, minha mente está cheia, o que eu posso fazer? Existem N coisas, N ferramentas que você pode aplicar. No final dessa live, segura aqui que eu vou trazer um exercício que a Lucelena passou lá na palestra dela para vocês. Mas, por exemplo, a radiestesia, que é uma técnica que eu trabalho, ela traz esse equilíbrio para o nosso campo mental, emocional, né? Segunda lei. Segunda lei. Captaram essa primeira? A segunda lei é a lei da correspondência. Tudo que está em cima é como está embaixo. Tudo que está dentro é como está fora. Como ressoa isso aí para vocês? Vou trazer um exemplo. Uma pessoa e isso acontece comigo, inclusive. Uma pessoa que vive com a casa bagunçada, desorganizada, suja, vai procurar as coisas, não acha. Vocês acham que dentro, internamente, como que essa pessoa está? Vive brigando com outras pessoas, vai se relacionar, e aqui está o pulo do gato, com a questão da melhora nos meus relacionamentos, quando eu entendi essa lei da correspondência. Quando eu comecei a olhar internamente, nossa, tem algumas questões aqui que não estão legais e eu estou projetando no outro, eu estou colocando culpa no outro, então não está legal. Então, correspondência, aquilo que está em cima é como que está embaixo, o que está dentro é como que está fora. E aqui a gente pode falar também, dar um assunto assim gigantesco, porque aqui a gente pode falar dos átomos, das moléculas, um tema que eu sou apaixonada, uma boa química que sou, estou nesse meio holístico, das terapias holísticas, veio através de um ensinamento onde eu ouvi a minha professora maravilhosa de radiestesia falando sobre os átomos, as moléculas, que todos nós somos feitos de átomos, moléculas, e até aí tudo bem. E quando a gente se aprofunda com isso, é como se o nosso átomo, ele... Gente, vou fazer um desenho rápido aqui para vocês. Imagina não, isso é real. Tá muito complexo as informações aqui? Comentem aqui para mim, porque essa lei da correspondência é algo que tipo assim mudou muito os meus relacionamentos quando eu entendi. Ai, gente, ficou horrível. Mas tudo bem, é isso. Eu e os meus desenhos. Ficou horrível, mas vai ser, eu não tenho outro papel aqui. Os átomos, né, eles possuem lá os núcleos, os elétrons, os prótons, e eles ficam orbitando em volta aqui dos nêutrons, né? Isso aqui, átomos, nós somos feitos de átomos. Um conjunto de átomos compõe as moléculas. As moléculas compõem os tecidos, os órgãos e por aí vai. Os átomos, gente, qualquer semelhança é mera coincidência. O sistema solar, como que é o sistema solar? Não existe lá o Sol e os planetinhos orbitando? Correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo. E aí vai. Quando a gente tem esse entendimento de que o que está dentro é como o que está fora,
Se eu tenho a energia de desânimo, de culpa, eu fico só atraindo situações, relacionamentos ruins para minha vida. E aí, ao invés de eu olhar para dentro e entender o que está aqui dentro e tentar organizar para que fora organize, geralmente as pessoas, elas projetam, falam, não, mas tá uma zona, porque é destino. Dentro, gente, essa lei universal, se você colocar na sua cabeça, se você internalizar ela, muita coisa começa a ajustar na sua vida. Começa a organizar o seu interno. Poxa, o que eu tô sentindo? Tô sentindo triste? Por que eu tô triste? Eu não tô me sentindo bem no meu trabalho? Por que eu não tô me sentindo bem? O que está acontecendo aqui? Por que eu só estou atraindo relacionamentos que não condiz com o que eu quero? Onde eu preciso olhar? Vem chegando muitos casos para mim, ó, tem vários gráficos ali atrás. Um dia eu volto aqui para falar mais um detalhe aqui com vocês, mas de divórcio energético, que a pessoa tá lá internamente, ela tá ligada ainda a outros relacionamentos, ela tá ligada ainda a outras situações, a outros trabalhos, e por ressonância isso sempre, tem outras leis aqui que falam melhor sobre isso, e começa a atrair sempre as mesmas situações. Então, enquanto a gente não resolve o nosso interno, o nosso externo, ele vai ser só um reflexo. A gente precisa estar em harmonia. Vou dar um exemplo. Assim que eu me mudei para cá, para Florianópolis, a primeira semana foi aquele tumulto. Antes de eu me mudar, já estava aquele tumulto, encaixotando as coisas e guarda, e vou levar isso, não vou levar, vai ser assim, vai ser assado. Meu, uma bagunça. Eu fui fazer minha análise energética antes de vir. Gente, tava um terror, tava muito desequilibrada. Eu estava assim, desequilibradíssima. Foi aí então que eu falei, nossa, e eu não estava conseguindo organizar as coisas que eu precisava para fazer. Mudei, Maria, estou morando em Florianópolis agora, Santa Catarina. E aquilo tava aquela bagunça. Eu não conseguia focar, encontrar o lugar e como que eu ia fazer essa mudança. Foi eu fazer a minha análise energética, ver que estava aquele turbilhão, eu fazer o meu equilíbrio energético. O que aconteceu, meus amores? Os caminhos foram se abrindo, as coisas foram se organizando para que eu conseguisse também fazer essa mudança de uma maneira tranquila. Compreenderam essa lei da correspondência? Fantástica, né? Vocês já passaram por situações assim? Comentem aí comigo. Sabe quando você vai, a sua casa começa a ficar muito bagunçada e você já a mente fica aquela bagunça, você não consegue raciocinar, você não consegue compreender, você não consegue se organizar, vira um caos. Contem aqui para mim. Então, bora lá. Vocês estão preparadas para a terceira? E, nossa, tem até um detalhe interessante aqui. Antes de eu ir para a terceira, quando a gente associa, por exemplo, a nossa, o alimento que a gente come, para ficar bem claro, o alimento que a gente come. Se a gente só come doce, gordura, porcariada, o que acontece com a nossa saúde física? Pode ser que demore para aparecer, mas quando vem também você vai lá fazer seus exames, uma bagunça. Você começa a ingerir coisas que não são tão saudáveis, o seu corpo físico ele vai. Então, gente, sabe, é esse equilíbrio. Correspondência, lei da correspondência. Certo?
Vamos para a próxima. Como que está o seu interno aí? A casa tá bagunçada? O carro vive quebrando? Você vive atraindo pessoas que não são tão legais assim? Você fala, meu Deus do céu, de novo. Essa é a lei. Olhar para dentro, ver o que está pegando aí, trazer esse equilíbrio para que você externalize aquilo que está dentro como que está fora. Pense bem. Vamos para a terceira. Vocês estão aqui comigo? No final dessa live, eu vou falar, vou trazer uma atividade para a gente fazer juntos, tá? Que é uma atividade que a professora Luceliana falou lá na palestra. Estão comigo? Terceira lei é a lei da vibração. Tami, como que é essa lei da vibração? Você, o que você tem a nos dizer? Nada está parado. Tudo está em constante movimento. Os átomos, as moléculas, está tudo vibrando. Todos os pensamentos, as emoções, é como se todos nós estivéssemos interligados uns aos outros e a coisa está movimentando, está em vibração. Então, na medida que eu estou numa situação, que eu estou ali nessa vibração. Ai, deixa eu pegar aqui que eu acho que vai ser interessante mostrar para vocês. Ai, aqui. Vamos falar. Tem um dia que eu posso trazer aqui para vocês só desse conteúdo aqui. Aqui, quem já ouviu falar da escala de Hawkins? Aqui, quando eu faço uma análise energética de um relacionamento, de alguém, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é ver como está o ser humano. Aqui, ó, a gente tem aqui a cor preta, né, tá vibração 0. Aí depois a gente vem aqui para a vibração da vergonha. É como se pegasse os sentimentos e dividisse em fatias aqui de vibração. Então, se eu tô vibrando na vergonha, ai, que vergonha de, sei lá, gente, de fazer uma live. Poxa, eu tenho um conteúdo, eu aprendi, eu iniciei essa live falando, inclusive, de a gente compartilhar os nossos conhecimentos. Tomei um puxão de orelha, né? Fui pra palestra e falei, cara, eu tô sumida, não posso sumir assim. Tenho vergonha de compartilhar. Ou você vai lá e faz um curso para você atender, para você fazer, enfim, para você trabalhar com algo que você goste. Só que você tem vergonha de cobrar o seu trabalho, só que você tem vergonha de falar sobre. Por formação, gente, eu tenho minha formação em química, trabalhei quase 15 anos na minha área. Só que eu decidi um belo dia me tornar terapeuta por questões que foram acontecendo. E eu tive o meu momento de estar ali na vergonha, de me sentir culpada. Nossa, agora eu vou deixar os meus conhecimentos para trás. Como que vai ser isso? Eu tive esses momentos, mas é uma vibração que ela é o oposto da prosperidade, da paz, da alegria, da abundância, do dinheiro, inclusive. Se a gente está aqui, ó, nessa frequência, a gente vai atrair o quê? Situações, né? Nessa vibração, a gente vai atrair situações que talvez não condizem com aquilo que a gente está vivendo. Desculpa, com aquilo que a gente quer. Só que a gente atrai as coisas por vibração. Se eu estou vibrando aqui, ó, eu vou atrair situações que condizem com essa vibração de medo, de vergonha, de insegurança. Mas se eu vim para cá, da clareza, da paz, da conexão, vai melhorar a minha vibração para que eu tenha
mais clareza, mais abundância, mais prosperidade e por aí vai. Saber ter esses conhecimentos mudaram a minha vida. Então, a gente procurar acelerar a nossa vibração. E aí é algo que ela trouxe que foi bem bacana, que foi a questão da... Todo tempo nós estamos evoluindo, crescendo. O que a gente veio fazer aqui no planeta Terra? Só esperar pela sexta e já era? Chegou sexta-feira, vamos descansar? Todo mundo veio aqui com a finalidade de evoluir, de ser alguém, de ser uma pessoa melhor. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da sua vida? Fica essa incógnita. E quando a gente entra nesse estágio de acelerar a nossa vibração, ou seja, aumentar o nosso patamar vibratório, sair daqui e vir para cá, é onde a gente se conecta com relacionamentos mais elevados, com a prosperidade, se conecta com a realização de sonhos, que é o que eu estou vivendo hoje, por exemplo. Se eu ficasse lá na vergonha, nossa, será? Se eu começar a divulgar meu trabalho, nossa, eu tenho formação em química e faz 15 anos que eu trabalho e com medo, sabe? Gerando essa. E não pôr para fora aquilo que realmente eu vim fazer, trazendo essa vibração bem baixa aqui. Vocês acham que eu ia estar vivendo isso que eu estou vivendo hoje? Ter feito essa mudança, literalmente essa mudança na minha vida. Aquilo que eu esperava que acontecesse, em pelo menos ali, já fazia de 3 a 4 anos que eu queria me mudar, que eu queria encontrar um lugar bacana para morar, mas nunca dava certo, hora era o dinheiro, hora era isso, hora era aquilo, hora era relacionamento que me travava, hora era o trabalho. Quando eu comecei a cuidar da minha vibração, manter a minha vibração elevada, dominar os meus pensamentos, olhar para dentro, ao invés de ficar externalizando todas as minhas insatisfações e olhar para mim, vim parar em Florianópolis, gente. Estou vivendo literalmente um grande sonho. Essa mudança literalmente foi assim, é a prova de que tudo é possível. Só que a gente precisa estar atento aos sinais, às pessoas que passam na nossa vida. A gente precisa estar atento. O tempo todo a gente está recebendo informações, se conectando. Não, Maria, eu vim sozinha, eu estou morando sozinha. Estou recebendo vocês aqui na minha casa nova. Primeira live daqui da minha casa nova. Oi, Aline, minha querida, muitas verdades. Muitas verdades. E eu tô eu vou pra quarta agora. A gente tem 7 leis. Bora lá. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Que loucura, né, Maria? Que loucura. Fiz a minha transição de carreira para trabalhar como terapeuta. Inclusive, eu vou até agendar uma próxima live para trazer mais detalhes para vocês sobre essa minha mudança. Mas quando a gente, né, trazendo aqui para o tema dessa live, essas 7 leis, cuidar da mente, cuidar daquilo que está dentro, é como que está fora, a lei da correspondência. A gente falou do ritmo, da nossa
vibração. Ritmo da nossa vibração. Então, se eu tô com a vibração lá embaixo, eu só vou atrair situações que não vão acontecer. Se eu elevar, eu me conecto, eu pego o bondinho e vou embora para aquilo que eu quero viver, que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu acessei uma frequência elevada porque o bondinho estava passando aqui em cima. Se eu tivesse aqui embaixo, eu não ia chegar, eu não ia pegar o bondinho e não ia vir parar aqui em Florianópolis. Muito sentido, energia e vibração regem a nossa vida. E bora lá que tem mais 4 leis. A próxima é a lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu par de opostos, um semelhante e um dessemelhante. São só uma coisa. Os opostos idênticos à natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Papo de doido, só que não. Gente, eu amo. E vai fazer todo sentido. Calor, frio, quente, frio, amor e ódio, em graus diferentes. Tudo é dual. Tudo é dual. Luz e sombra. Pronto. Acho que acabou a bateria. Estão me ouvindo? Dá um ok aí pra mim, por favor. Eu precisei passar pelos momentos de luz e sombra. Então, polaridade. O universo ele é dual. O amor e ódio. E até uma frase aqui que a professora trouxe, ela traz esse convite sobre a mudança. Sobre a mudança que o tempo todo, gente, se a gente ficar ali, ó, sempre a mesma coisa, vivendo a vidinha medíocre, que agora eu vou aprofundar, porque assim, não dá pra gente querer ter resultados diferentes, querer ter uma vida maravilhosa, querer ir morar na praia, ai que delícia, tô morando na praia, querer ir morar na praia, querer ter um relacionamento fantástico, se você não aceita a mudança. E a mudança vem da onde? De você mesma. A mudança vem de você mesmo. E ela falou o seguinte: mude tanto que as pessoas vão precisar te conhecer de novo. Que delícia! Aqui o universo ele tá o tempo todo expandindo, vibrando, aumentando. Você continuar ali, ó, sempre na mesma, não vai rolar. Vai sempre atrair as mesmas situações, as mesmas pessoas e por aí vai, né? Então, tudo tem a sua polaridade, é dual. O macio e o rígido, o amor e o ódio. O amor, ele, uma coisa, eu vou falar mais pro final isso, que foi bem bonito. Mas quando a gente traz essa questão da dualidade, a gente pode falar do respeito que a gente tem uns com os outros, que é importante a gente ter uns com os outros.
esse olhar de que todos nós estamos aqui vivendo essa experiência humana, e respeitar, porque vai ter o momento da luz e o momento da sombra. A gente não tá o tempo todo vivendo ali, sabe, aquela coisa perfeita. A gente passa pelos momentos não tão bons assim, mas é importante a gente ter essa consciência de que tudo é dual, as polaridades, positivo, negativo. Poxa, eu tô com a energia lá em cima, super positiva, dando risada, alegria. Vai ter outro dia que eu vou estar mais triste e tá tudo bem. Vai ter dia que você vai olhar pro seu coleguinha lá no trabalho e você vai ficar puta da vida com ele. Fala, nossa, a pessoa tá virada no giraia. Polaridades. Com isso a gente trazendo respeito, entendendo que cada um tá no seu processo, cada um tá no seu momento. Claro que a gente não vai sair engolindo sapo por aí, aceitando qualquer coisa. Mas a gente saber que é possível ter essa polaridade, certo? Agora a gente vai pro ritmo. Gente, adoro ritmo. Vou pegar aqui, eu gosto, eu e os meus elementos. Tá vendo aqui este ser humaninho, o pêndulo? Vamos falar sobre o ritmo. Imagina o ritmo, tudo. Não vou hipnotizar vocês aqui, né? O ritmo, a gente pode falar, por exemplo, como as ondas do mar, que elas vão e voltam, elas têm um ritmo, né? O sol, ele nasce, faz o ritmo dele, né, às 24 horas, depois né, dia e noite, esses ciclos. Assim como um pêndulo. O pêndulo, quando a gente fala do ritmo, se eu segurar, se eu segurar o pêndulo aqui em cima e soltar ele, o que acontece? Se eu pôr ele aqui em cima e soltar, ele vai lá na outra polaridade, depois ele vai até ele parar. Mas ele vai de um extremo para o outro. E aí entra a questão do ritmo, da importância desse equilíbrio. Para eu experienciar algo que está aqui, um lado, eu vou acabar automaticamente indo para o outro. E tem dias, conta pra mim se isso já não aconteceu com vocês. Aquele dia que a gente acorda feliz, cara do céu, que delícia, que felicidade, que alegria e aquela energia. E aí no dia seguinte, parece que passou um caminhão em cima da gente. Parece que, tipo, fala, gente, cadê aquela pessoa de ontem? Já aconteceu isso com vocês? Tem a mulherada aí, né, nos altos e baixos da vida, quando vem os nossos períodos, isso faz parte ali da nossa natureza, mas basicamente, quanto mais profundidade a gente dá para alguma situação, é como se a gente pagasse o preço pela ressaca depois. Se eu exagero na bebida, vou lá, vou pra festa, vou curtir, vou beber, papapá, papapá, papapá. Se eu exagero num dia, no outro, o que vai acontecer? É mais ou menos essa linha de raciocínio. Se eu exagero num dia, no outro. E aí entra o caminho do meio, a gente buscar esse equilíbrio. Quanto mais a gente ir de encontro aos extremos,
mais ressaca emocional, mental a gente vai ter no dia seguinte. E olha, gente, que meu ascendente em Sagitário adora uma bagunça. Por muito tempo, sem saber dessas questões, era como se fossem inimigas do fim. Vamos embora, vamos curtir, vamos fazer. Só que chegava no final do dia, chegava no dia seguinte, não aguentava fazer nada, ficava a semana inteira de ressaca. O tempo todo buscando por dopamina barata, buscando por estímulo e mais estímulos. Só que no dia seguinte a conta vem. Certo? Então, e aqui é um adendo. A humanidade precisa de mais pessoas com esse estado de equilíbrio para neutralizar situações de impulsividade, para neutralizar situações que já não dá mais. Seja você essa pessoa que neutraliza. Não aquela pessoa que taca fogo no parquinho, que quer ver o pau torar mesmo. Por muitas vezes eu fui a dessa. De fazer o fogo no parquinho, o circo pegar fogo. Então entra essa lei do ritmo. Buscar pelo caminho do meio e ser um agente neutro. Quer dizer que você vai engolir sapo? Que você vai ficar ali aceitando qualquer coisa? Não. Deixa eu acelerar aqui que já estamos quase em 1 hora de live. Sexta lei. Estão acompanhando? Então, vocês estão conseguindo encaixar as leis aí na vida de vocês? Lei da causa e efeito. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Você vai escolher o que você vai plantar, mas o que você vai colher é obrigatório. Se você escolher plantar uma semente de abacate, vai nascer o quê? Abacate. Se você escolher plantar amor, levar amor para onde você quer que você vá, lei da causa e efeito, o que vai retornar para você, meu bem? Certo? Essa aqui é direta e reta, sem muita conversa. Toda causa tem seu efeito, todo o efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei do causa e efeito. E é legal que ela trouxe aqui um fato do perdão para essa questão. E quando a gente entra nesse lance de não perdoar a si mesmo, o outro, fica naquela energia densificada de não conseguir perdoar o chakra cardíaco. O que tem de gente que pinga aqui, principalmente de relacionamentos, de que não tá contente com o trabalho. Eu vou analisar o chakra cardíaco, tá, coitado, respirando por aparelhos. Porque o foco tá onde? No passado, ó céus, ó vida, porque era para ser assim, era para ser assado. A pessoa, ela não se perdoa, não perdoa o outro, e aí fica ali,
causa e efeito. Se você não solta, se você não libera, isso vai continuar gerando um efeito na sua vida de desespero. Um efeito na sua vida de atrair coisas ruins, de atrair coisas não tão legais assim. Certo? Bora pro 7º? Gente, o 7º. Aqui dá pano pra... assim, cada lei dá uma live pra gente se aprofundar aqui e conversar bastante. Mas a 7ª lei, ela é a lei do gênero. Masculino e feminino. Yin e Yang. Tami, como assim? E eu não estou falando, gente, de tipo homem e mulher. A energia feminina e masculina, o gênero. Quando a gente combina esses dois gêneros, o masculino e o feminino, o yin e o yang, energia introspectiva, da intenção, né? Uma energia mais introspectiva, elas se complementam. E é uma energia yang, uma energia de ação. Elas duas em equilíbrio trazem essa 7ª lei, que é a lei do gênero. Oi, Renan. Inclusive, a 7ª lei que a gente identificou, você chegou bem na hora. Então, quando a gente trabalha o equilíbrio dessas duas energias yin e yang, masculino e feminino, a coisa começa a ficar melhor ainda. Porque nós não somos apenas uma energia de ação, de fazer. Não! Sintonizou, isso mesmo. Porque nós não somos apenas uma energia. E num dos tratamentos de radiestesia que eu faço, é batata, é incrível como que as pessoas vêm com essas energias em desequilíbrio. O ideal é que elas estejam 50% e 50%. Não importa se você é homem ou se você é mulher. Mas eu, Tami, preciso da minha energia feminina em equilíbrio, de introspecção, para eu alinhar mais essas questões mais intuitivas, do cuidado. Só que eu também preciso da minha energia de ação. Porque senão, gente, como faz? Não tem como eu ficar só dentro de uma caixa. Só que é importante eu aprender a transitar dentre essas duas energias. Certo? Captaram aí? Então, essa é a última lei. Falamos das 7. Ai. E aí, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês nessa noite? Ontem, quando eu saí da palestra, eu fiquei bem reflexiva, porque foi um conteúdo que eu tive acesso acho que foi uns 3 anos atrás. Foi um dos primeiros conteúdos dessas 7 leis. E se a gente pegar cada fatia e aplicar no nosso dia a dia, entender a questão do domínio mental, da primeira lei, que é o mentalismo, que é ter esse domínio mental naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente critica. Se a gente não ter essa atenção, a gente vai criar cada vez mais situações não tão legais assim. A segunda lei, que é a lei da correspondência. Tudo que está em cima é com o que está embaixo, o que está dentro é com o que está fora.
Se a minha casa tá uma zona, uma bagunça, imagina dentro. Imagina eu como que eu vou estar. Como que eu vou trazer situações de prosperidade, de abundância na minha vida, se dentro tá uma bagunça? Aí a gente vai para a terceira, que é da vibração. Se eu estou vibrando na vergonha, na culpa, no medo, porque eu tenho medo de fazer isso, porque eu tenho vergonha de fazer aquilo, baixíssima vibração. O bondinho da prosperidade, da abundância tá passando aqui em cima. Você não vai conseguir acessar, tá longe. Que é o que eu trouxe para vocês da minha mudança. O bondinho da prosperidade estava passando aqui em cima. Graças à radiestesia terapêutica e dos meus conhecimentos, entre outras coisas que aconteceram na minha vida, que eu saí dessa vibração aqui e colei aqui. Peguei o bondinho passando. A lei da vibração. E depois vem a lei da polaridade. Quente, frio, tudo tem a dualidade, luz e sombra. Quente, frio, amor e ódio. A gente precisa aprender a respeitar cada um dentro da sua caixinha e aprender a se respeitar diante disso. E se eu tenho uma situação que ela não tem tanta amorosidade, por que não dar amor para aquela situação? Por que não trazer amor? O amor, ele é um ato de disciplina, que ele proporciona algo melhor para outra pessoa. Se você ficar só na esfera do ódio, você vai gerar mais ódio. Mas se você colocar amor, as coisas mudam. E eu lembro que meu pai, desde pequena, ele sempre me falou a respeito do amor. E ele sempre me falou assim, com todas as letras e com todas as esferas mesmo, de que Deus é amor. Não sei naquilo que você acredita, mas Deus é amor. Se você coloca amor no lugar daquela viagem que você comprou, que depois não fez mais sentido, daquele trabalho que não faz sentido, todas as coisas que não fazem sentido é falta de amor. O amor, ele vem para preencher esses vazios, mas enquanto você não coloca amor, vai continuar vazio, vai continuar sem sentido. E depois a gente vai para a lei do ritmo, que é o que eu trouxe do pêndulo, né? Inclusive, se eu tô aqui nesse extremo e solto o pêndulo, ele vai para o outro extremo, trazendo muitos extremos e aí desequilibrando o sistema, o ecossistema. Mas na medida que eu trago esse movimento mais para pertinho, as coisas ficam mais equilibradas. E eu saio das impulsividades e dos extremos que acontecem na minha vida. Depois a gente vai para o sexto. E outra coisa que eu falei do quinto, da gente ser um agente de neutralidade nas situações. Não ser a pessoa que vai lá e taca fogo no parquinho para que o negócio realmente, para que o pêndulo traga aquela socorro. E sim, que nós sejamos um agente de neutralidade, que eu vou parar aqui a situação, eu vou colocar amor. Vou colocar amor. Causa e efeito. Penúltima, causa e efeito. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Eu vou escolher aquilo que eu vou plantar. Se eu escolher plantar abacate, eu vou colher abacate. Não vou colher outra coisa.
eu vou colher abacate. Se eu plantar amor, eu vou colher o quê? Se eu trazer amor para uma situação, se eu trazer carinho, se eu trazer respeito. Agora, se eu trouxer ódio, se eu trouxer mentira, o que eu vou colher? Causa e efeito. Tudo que eu trouxe aqui não é sobre o outro, é sobre nós mesmos. E aí tem a lei do gênero, que é do feminino e o masculino. Yin e yang, introspecção e ação. Vai ter os momentos que eu vou estar introspectiva, que eu vou precisar olhar a minha intuição, captar ali o que está acontecendo antes de agir. E vai ter os momentos que eu vou precisar agir. Se eu ficar só na introspecção, eu não vou agir. Equilíbrio entre essas duas polaridades. Então, essas 7 leis, elas mudaram a minha vida, ter esse conhecimento. Então, eu encerro aqui para vocês de que vocês cresçam com essa informação que eu trouxe aqui, que realmente para mim foi um baita crescimento que eu tive ao longo da minha jornada, de eu ter me tornado terapeuta, de eu ter feito transição de carreira. Foi um baita aprendizado para mim. Essas 7 leis, entre outras, que surgiram aí ao longo da minha jornada. Então eu convido vocês a ter esse compromisso com vocês mesmos de olhar para essas leis e fazer diferente. E toda vez vamos trabalhar o campo mental aqui, o mentalismo, que eu falei que ia trazer uma prática. Toda vez que você vir com uma crítica, com uma situação que você fala, opa, é crítica, não é algo que eu quero co-criar na minha vida, você vai fechar os seus olhos, você vai imaginar essa situação, vai colocar ela dentro de uma bola de luz, vai mandar para o universo e vai substituir essa crítica, esse pensamento negativo, essa insatisfação por algo positivo. Começa a prestar atenção naquilo que você está pensando. Gente, o tempo todo. E aqui vos fala, não é uma ser humana perfeita. O tempo todo a gente está pensando coisas boas e coisas ruins. O que você quer alimentar? Certo, meus amores? Eu estava com muita saudade de fazer lives aqui com vocês. Estou sumida, mas já estou voltando. Essa minha mudança foi bem repentina, então eu quero trazer mais conhecimentos. E a palestra da Lucilena Galvão ontem foi assim, um tapa na cara atrás do outro. E inclusive quando ela fala, vou ler a frase que ela colocou lá no slide. Guardai-vos da avareza mental e expressai em ação aquilo que aprendestes. Estudais os axiomas, aforismos, mas praticai-os também. Ou seja, vai praticar, vai compartilhar. Nada adianta de eu ter falado sobre as 7 leis herméticas aqui e não aplicar na minha vida. Quer dizer que sai tudo perfeito todos os dias? Não. Mas eu sei, a partir do momento que a gente sabe, que a gente tem o conhecimento, a gente compartilha. E para encerrar essa live aqui de hoje, eu quero deixar um outro ensinamento que ela teve, que é sobre a corrente. Imagina a corrente
eu e os meus desenhos. Como que é uma corrente, gente? Nossa, terrível, mas tudo bem. Uma corrente, ela tem os elos, certo? E quando a gente se permite a ser um elo, é uma coisa. Quando a corrente, ela tem meio elo, quando ela se balança, o que acontece? Ele se solta. Mas quando a gente se permite a ser um elo por inteiro, nós sustentamos o outro. Quando a gente se permite a ser inteiro, também o que você quer dizer com isso, ser inteiro? Eu aprendo, eu compartilho, eu trago amor, trago bondade, aplico aquilo que eu aprendo, aqueles conhecimentos na minha vida. E eu ter cocriado essa minha mudança aqui para Florianópolis não foi do nada. Apesar de parecer do nada, não foi do nada. Eu construí. Foram alguns anos de caminhada construindo. E compartilhando, e aplicando, e fazendo, e falhando, porque eu também falho. E ajustando no meio do caminho. E o convite aqui para vocês é: sejam o elo, para que você sustente o outro. Para que você consiga sustentar quem está vindo depois. Para que você seja luz, abundância na sua vida em primeiro lugar, é claro, e na vida do outro. Seja um elo, seja inteiro, não pela metade. E eu encerro a live de hoje. Eu ia colocar uma música para vocês, muito bonitinha, mas o meu computador desligou, acabou a bateria. Gratidão, então, a todos vocês que tiveram paciência aí comigo nesses instantes que eu fiquei sumida, mas eu prometo fazer mais lives aqui para vocês, ser um elo inteiro e sustentar aquilo que eu vim fazer no mundo. Certo, meus amores? Gratidão, um grande beijo e fico muito feliz em poder compartilhar aqui com vocês, tá certo? Um grande beijo e tchau, tchau!